A graça e a paz à igreja, amém? Glória a Deus. Eu agradeço as orações, que realmente têm sido dias difíceis, né? Mas eu sempre agradeço ao Senhor que, enquanto Ele não me cura, que Ele sempre me dá a graça para fazer o que tem que ser feito, né? E é o que tem acontecido. E são os milagres de cada dia que Deus vai fazendo. E hoje, o Senhor queria falar conosco nos livros de Tessalonicenses, né? Eu também vou ler em segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, mas eu vou ficar no início. A igreja já leu? Eu vou ficar no início, mas certamente o texto que foi lido hoje vai ser muito lembrado na mente dos irmãos, porque o assunto é um assunto afim, né? Então nós vamos ler em 2 Tessalonicenses, o capítulo 1, até o verso 5. Até o verso 5. Amém? Os irmãos podem continuar assentados. Que diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando até o ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estais sofrendo. Vamos orar mais uma vez. Senhor, essa é a tua palavra e também a tua serva aqui. Eu dependo do Senhor e o teu povo também. Abre-nos a palavra para que possamos conhecer mais do nosso Deus e do seu grande amor. Fala os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Só para fazer um breve histórico, para a gente entender, que o assunto na quarta-feira sempre gira em torno da fé. Então, vamos entender o que está nessa história, porque nem eu sabia não. A gente é chamado ao texto, então você tem que estudar o texto, saber o que está acontecendo. Então, nós sabemos que essa carta foi escrita por Paulo e ele humildemente, ele coloca aqui a sua equipe com quem ele está trabalhando, que é Paulo, Silvano, o nome completo, cujo apelido é Silas, e também Timóteo, que era o jovem pastor que estava com ele. E ele coloca esses 3 irmãos junto dele como coautores dessa carta, e ele vem falar aos irmãos, à igreja de Tessalônica, sobre coisas importantes que ele tinha sido avisado que estava acontecendo. Mas por que isso? Paulo entendeu do Senhor que ele seria um evangelista às nações, pelo gosto dele ele evangelizaria os judeus. Mas o Senhor o havia escolhido para ser apóstolo de Cristo aos gentios. E ele teve que ir, mas ele não foi muito assim à vontade. Sempre teve alguma coisa que o impulsionou, que foram as perseguições. Então, ele teve que ir para os gentios. E quando ele, pregando aos gentios, todo lugar que ele pregava, a palavra de Deus prosperava. E então ele chegou a Tessalônica. E ali, esta cidade, ele sabia, pelo próprio chamado dele, como apóstolo aos gentios, ele sabia que ele precisava escolher as cidades estratégicas para ele plantar igrejas estratégicas para que o evangelho pudesse ser difundido e espalhado em todo o mundo. Então, ele tinha
que ter a sabedoria de Deus para escolher as cidades, o Senhor o inclinava para determinados lugares. E em algum momento ele quis para uma parte e Deus o impede de ir e manda ele para outra parte. E é quando ele tem a visão de que um homem dizia para ele: passa-nos a Macedônia e ajuda-nos. Então ele vai para Macedônia, porque ele entende que é esse a direção de Deus. É claro que esse homem nunca apareceu na prática, era apenas um chamado de Deus para ele, mas ele foi, e ali ele teve espaço de 3 semanas, porque Atos registra isso, que ele teve espaço de 3 semanas para plantar a igreja em Tessalônica. Não quer dizer que ele só ficou 3 semanas, mas no espaço de 3 semanas foi o tempo que ele teve para plantar uma igreja em Tessalônica. Isso é só milagre de Deus, com 3 semanas. Mas foi o que aconteceu. E então ali ele desenvolveu a pregação do evangelho, o evangelho se estabeleceu naquele lugar, mas, como a gente falou, Tessalônica era uma cidade estratégica. Tessalônica também fazia parte do então mundial Império Romano. E ali, quando os judeus receberam a palavra, os primeiros judeus que haviam se convertido, eles creram na palavra e se converteram, nós sabemos que isso era alguma coisa que os incomodava, porque se tinha algo de diferente na cidade de Tessalônica, além da sua importância como uma megalópole daquela época, porque ela tinha 200 mil habitantes, era que ela era uma cidade chamada livre. A gente fala assim: moramos num país livre. Ela era livre, porque todas as coisas ali se decidiam não exatamente pelo imperador, mas pela a democracia daquele lugar. Eles faziam assembleias e resolviam tudo em assembleia. Era um direito que eles receberam, conquistaram, e que eles gostavam muito. Só que com a pregação do evangelho, vamos ver rapidinho, 1 Tessalonicenses, capítulo 1 também, para a gente entender a história a partir do verso 2, para adiantar um pouquinho, que a saudação é a mesma. No verso 2 ele diz assim, olha, a gente conhecendo a história: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, depois da abnegação do vosso amor e ainda da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos, quer dizer, de Paulo e do Senhor Jesus, tendo recebido a palavra, pois que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e na Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Aqui está a história inicial.
apóstolo Paulo está dando testemunho dos Tessalonicenses, porque esta cidade chamada livre, agora está sendo impactada por esses irmãos que ouviram e que receberam a palavra da verdade que Paulo proclamou no meio deles. Deixa eu ver se eu acho aqui também, Atos 14. Paulo, chamado por Deus para pregar o evangelho, ele acaba chegando em Tessalônica e prega-lhes o evangelho. Então, vamos ver aqui em Atos 14. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demorando-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por meio deles se fizessem sinais e prodígios. Mas o povo se dividiu da cidade, uns entre os judeus e outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o evangelho. Então, a gente vê que o evangelho vai sendo pregado e vai criando tumulto. Vai criando tumulto. E tem uma outra parte do texto que agora, infelizmente... Achei. 17. Tendo passado por Anfípolis, 17 a partir do primeiro, Atos 17, e Apolônia, chegaram a Tessalônica, quer dizer, saiu de lá de Listra, Derbe, agora estão chegando em Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados, está aqui as 3 semanas, ele arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, este é o Cristo Jesus, que eu vos anuncio. E alguns deles, judeus, foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, a irmã Vanessa, quando leu nos livros dos homens maus, alguns homens maus dentre a malandragem, está aqui, malandragem. Alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando. E essa frase é muito bem conhecida entre nós. Estes que têm transtornado, alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Chegaram também até nós. E Jason os hospedou. E todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Incrível, eu não sabia que já tinha esse negócio naquela época. Mas tinha. E aí está a história. Uma cidade que era livre, podia fazer suas decisões, não queria problemas com César, porque ele era o imperador do Império Romano. O mundo que aqui está sendo falado resume-se ao Império Romano. Então esta cidade livre agora está recebendo, a cidade de Tessalônica, está recebendo os discípulos, e eles pregam, e onde eles pregam causa tumulto, causa uma turba de gente seguindo eles, e eles, quando falam, se uniram a Paulo e Silas, a Timóteo, significa que eles romperam com aquela religião antiga,
com o judaísmo ou com o seu Deus do paganismo, do Império Romano, com César como Deus, como os deuses de César. E eles passaram a adorar a esse Jesus Cristo que Paulo está anunciando. E aí vem alguns judeus, vem grande quantidade de gregos e de mulheres distintas. Essas palavras significam que pessoas importantes se converteram e pessoas dentre os pobres, porque mulheres distintas deviam ser. Mulher não era nada, gente. Se elas eram distintas, elas tinham posição, dinheiro e eram influentes. Porque elas estão na cultura grega. E quando fala esse mundo romano, ele está sendo invadido pela pregação do evangelho e pessoas de lá, que estavam acostumados a servir César, que estavam acostumados a estar ali em torno do imperador para receber seus favores, garantir a sua parte, agora se convertem e se unem a Paulo. Então a liderança de Tessalônica começa a perseguir os cristãos. E diz: estes que têm alvoroçado o mundo, gente, também chegaram aqui. E eles têm um outro rei, não é César. Está indo contra os decretos de César. E a gente sabe que o nosso rei é Jesus e o seu reino não é deste mundo. Não é? Mas eles o viam como outro rei, um rei político que chegou aí para ir contra César. E se eles sabem que tem um outro rei no meio desse povo, então eu estou com problema, porque arrumei problema com César. Tem outro rei aí. Dá para a gente entender a dinâmica da história? Então é isso aí que estava acontecendo. E aí começou a perseguição, mas muito intensa, voltando agora para Tessalonicenses, muito intensas, porque eles eram oprimidos, arrancados para fora, como foi Jason. Muitos foram ali mortos. A violência, irmãos, a criminalidade de Roma não tem precedente. A coisa é horrível. Como eles matavam por fidelidade ao imperador. Mas esses irmãos em Tessalônica, Paulo está aqui dando graças a Deus, tanto na primeira carta quanto na segunda carta. Paulo está dando graças a Deus. E por que Paulo não está lá falando com eles? Porque a perseguição foi contra Paulo. E Paulo, quando o evangelho prosperou em Tessalônica, Paulo não aguentou mais. E ele entendeu de Deus que era hora dele sair. Ele foi para Bereia e deixou ali os outros irmãos. Silvano deixou ali Timóteo e aqueles que tinham se convertido. Chegando em Bereia, ele pregou de novo e o evangelho prosperou. Deu tumulto e toca perseguir Paulo outra vez. Paulo é extremamente perseguido. E ele então vai e se retira e vai para Atenas. E quando ele chega lá, o seu coração fica entristecido. Como é que ficaram? Eu deixei lá Silvano, deixei Timóteo, deixei os irmãos. Eles eram aquela igreja 3 semanas só que eu estive com eles. Como que eu posso... será que a igreja conseguiu prevalecer? A palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Às vezes ela sai daqui, vai para lá. Às vezes pode ser que um prédio é derrubado, mas a igreja do Senhor, que somos nós, o diabo não pode contra ela, porque ele não tem parte nela. Ela foi comprada pelo Senhor Jesus com o seu preço de sangue e ela foi selada para o dia do juízo final. Esse dia Deus vai fazer total distinção. Os anjos, quando vier recolher a igreja do Senhor, o Senhor Jesus, buscar os seus santos, eles estão marcados com o selo do Espírito Santo da promessa. E o diabo não tem poder, porque ele sabe que essas pessoas são propriedade exclusiva de Deus. Então as portas do inferno não prevalecerão jamais contra a igreja. Nem toda a perseguição do mundo, irmãos, pode destruir a igreja de Jesus. Nem
todo o inferno se arremetendo contra a igreja de Jesus poderá destruí-la, porque nós fomos feitos mais que vencedores. Não importa a circunstância, somos mais do que vencedores. E Roma, o imperador romano, ele se arregimentou contra os cristãos em Tessalônica através daquela liderança. Mas a palavra do Senhor que havia sido pregada a eles pelo apóstolo Paulo, eu li aqui na escola dominical, que foi um texto que me impactou. Eles, quando receberam a palavra do Senhor, eles receberam, como de Paulo, receberam como a própria palavra de Deus, porque aquilo lhes convenceu. E aqui diz o texto, numa desses que a gente leu, acho que lá na carta do 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, diz que eles tinham convicção daquilo que eles criam. Convicção. Paulo pregou, eles receberam a palavra, creram na palavra como a palavra de Deus, e eles tinham convicção. Só que não foi qualquer pregação. Paulo lhes deu o evangelho. Paulo lhes deu o Cristo de Deus. Ele lhes deu a palavra, as escrituras sagradas que saiu da boca de Deus. E eles sentiram que esta palavra vinha do Senhor. Dizia o texto que ela era operosa no meio deles. Ela operou no meio deles uma fé inabalável. Uma fé que eles tinham convicção daquilo que eles criam. E eu chamo a atenção para nós aplicando. Dentro das nossas igrejas, se nós formos fazer uma enquete, nós estamos aqui, muitas das vezes, sem o menor conhecimento. Somos epidérmicos. Sabe aquela coisa de pele superficial? Não temos conhecimento e não temos nem convicção do que cremos. No primeiro vento que passa, carrega a gente por todos os falsos ensinamentos. E aí você vem, fala com a pessoa, não está certo, mas ela abre a escritura, ela quer ouvir a palavra de Deus. Tem gente que não quer a palavra. Eu fui abordada por um parente meu, que ele dizia: mas Rose, você acha que a palavra é tudo? Tem muitas coisas que não estão na palavra para a gente conhecer Deus. E eu falei: olha, em João está escrito realmente. Jesus fez muitas outras coisas, falou muitas outras coisas, mas estas foram escritas para que conheçam e saibam que Ele é o Filho de Deus, o Salvador. E o que de Deus se pode conhecer já está revelado. A gente não crê e não tem convicção. Mas a palavra de Deus diz que já foi revelado. E desde então tem que se anunciar o reino de Deus. E nós temos que pregar a palavra para que as pessoas conheçam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas muitas vezes nós não sabemos nada da nossa fé. Você pergunta sobre a sua fé, se ele sabe da razão da sua fé, e ele não sabe. Mas em Tessalônica não era assim. E eles tinham apenas 3 semanas. E eles conheciam, lá em 1 Tessalonicenses, apóstolo Paulo enumera. Ele fala da operosidade da vossa fé, a abnegação do vosso amor. Ele fala da firmeza da vossa esperança em Senhor Jesus Cristo, porque o nosso evangelho chegou até nós não só como um discurso teórico, mas eu demonstrei para vocês em poder aqui, ó, que esse Cristo é o Cristo de Deus. E ele fala aqui, ó, com efeito, não chegou somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento no meio de vocês, e também por amor de vós. Ele fala, vocês se tornaram imitadores que ele fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Por que ele fala isso? Porque ele é um apóstolo, chamado por Deus. Apóstolos são homens que Deus chamou, Jesus pessoalmente chamou, porque ele é a pedra angular, mas os chamou para colocar os fundamentos sobre os quais a igreja tem que perseverar sobre eles, e cuja pedra angular é Cristo.
Cristo é a rocha. Por isso que ele saúda os irmãos, ele fala graça e paz. Não da parte do Império Romano, mas do Senhor Jesus Cristo. Vocês que são gentios, caris, graça. E vocês que são judeus, que só reconhecem shalom, que no grego a paz se chama Irene, caris é graça. Então, quando ele diz caris, Irene, ele fala graça e shalom para eles, graça e paz, mas vindo do Senhor Jesus, esse aqui ó, que eu vos anunciei. E vocês têm convicção nele, porque ele fala, vocês têm firme esperança. Eles sabiam que diante da tribulação, da perseguição, muitos crentes morreram e eles ficaram sem esperança. Mas ele continua falando lá em Tessalonicenses 4, e a gente lê muito isso nos sepultamentos, que a gente não deve ficar desesperançado, porque no último dia o Senhor nos fará vingança, toda injustiça, toda a justiça de Deus será satisfeita. Toda a justiça. Sabe, as pessoas que hoje morrem, a gente não vê, parece que não tem justiça. Matam seu parente, matam seu pai, sua mãe, seu filho. Deus fará justiça diante dos seus santos. Perante os nossos olhos, toda impiedade, nós vamos julgar e eles serão condenados. Eu não falo isso como discurso de ódio, que agora é fácil. Está na moda falar de discurso de ódio. Não é discurso de ódio, isso é realidade espiritual. A palavra fala sobre isso. Então esse dele falou, vocês não devem se desesperar, porque nós vamos ressuscitar. E eles tinham isso como firme esperança. E aí vem um defeito nessa igreja, porque se não fosse por isso, ela era perfeita. O apóstolo Paulo dá muitas graças a Deus por eles. É que eles acreditaram tanto na volta de Jesus que deixaram de trabalhar, vão ficar aqui à vontade, porque Jesus está voltando mesmo. Né? E é onde nós lemos aqui que não ficassem sem trabalhar. Porque não é assim. Tinha que trabalhar e parar de ficar nas costas dos outros aí, né? Opa, falando Deus, né? Então, seguindo, apóstolo Paulo, ele diz, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante aos irmãos, porque isso é justo. Ele está vendo, por que ele acha justo agradecer em oração aos irmãos? Porque quando ele é perseguido, ele sai e vai embora, ele fica preocupado com a igreja, e ele, na sua tristeza, acaba que Timóteo vai levar para ele as informações da igreja. E ele fala, olha Paulo, apesar da perseguição muito intensa, das tribulações, a igreja de Tessalônica permanece firme. Eles têm firmeza na firme esperança em Jesus. Eles têm convicção da doutrina, do evangelho que foi pregado. E eles são tão convictos que eles conferem tudo. Em Bereia também. Conferia tudo na escritura. Eram pessoas dedicadas à palavra. Então, o Timóteo, aliás, ele fala com ele e ele diz, a fé deles cresce. Como se fosse uma criança crescendo, uma pessoa crescendo. A fé deles cresce sobremaneira. Por que crescia, irmãos? Como é a fé que prevalece diante da tribulação? Se eu posso dar um tema para essa mensagem. Qual é a fé que vai prevalecer diante da tribulação, da perseguição, principalmente dos nossos dias hoje, quando a gente está sendo sufocado dentro das igrejas com as mensagens do mundanismo, do misticismo, do homossexualismo, do aborto, do adultério, do divórcio e da bebida desenfreada nas igrejas. Eu conheço gente que é dono de alambique, vende cachaça e é da igreja, patrocina os eventos da igreja. Então, é isso que está acontecendo no nosso dia. Qual é a fé que vai prevalecer no meio de tudo isso? Muitos acham, não, mas eu tenho fé, eu tenho uma grande fé. Ele fica, Isso é confissão positiva, é pensamento positivo. Não, eu vou falar e vai acontecer. As palavras criadoras são as palavras de Deus. Aí você vai e fala, eu tenho muita fé, e eu falo e eu declaro e vai acontecer. Irmãos, a fé deles é uma fé na palavra. Numa palavra que tem conteúdo, significado e propósitos de Deus para as nossas vidas. E era nisso que eles criam, uma fé com conteúdo de Deus. Que eles eram chamados a crer e anunciar
mas entregar não só a palavra, mas a própria vida que vive aquela palavra. E isso foi a palavra de apóstolo Paulo. A fé deles cresce e também o mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando a tal ponto que nós mesmo nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e tribulações que suportais. Então, em meio aos sofrimentos e às perseguições, a palavra de Deus aqui diz que a fé deles crescia. E quanto mais a fé crescia, quanto mais eles conheciam de Deus, o amor deles na igreja, a mutualidade do amor crescia, abundava. E eles tinham esperança firme que o Império Romano os perseguia, os maltratava, os arrastava para fora de suas casas, matavam seus filhos, suas esposas e outros homens e tirava-lhes tudo. Tem palavra que diz que eles sofriam um espólio. Eles eram espoliados pelo Império Romano, arrancando tudo que eles tinham. Mas eles permaneciam na fé. Eles não ficavam assim, está derrotado, eu vou repreender toda a derrota. Eles não falavam isso. Eles não se viam como derrotados. Eles se viam como vencedores. E aí a palavra diz que Deus os reconhecia como dignos do reino de Deus. Porque achava isso, essa dignidade era reto juízo, quer dizer, a avaliação de Deus nesse momento aqui, de chamá-los dignos do reino de Deus, pelo qual eles estavam sofrendo de fato. Porque nós podemos sofrer, mas muitas vezes é por causa do nosso erro, nossa má conduta. Mas quando você sofre por fidelidade a Deus e a sua palavra, aqui Deus se chama dignos, não deste mundo. Em Hebreus 11 fala que aqueles irmãos morreram porque esse mundo não era digno deles. Eles entregaram a vida deles para anunciar a fé em Jesus. Então, eles aqui também são dignos do reino de Deus. Do reino de Deus. E nós vemos que quanto mais eles aprendiam da Escritura, quanto mais fé eles tinham, mais o amor crescia. E quanto mais o amor deles crescia, mais eles tinham firmeza e constância na pregação do Evangelho, de modo que lá em 1 Tessalonicenses, Paulo falou assim, o testemunho de vocês se espalha não somente na Macedônia e na Acaia, mas por todo o mundo, que era o mundo de então, o Império Romano. E isso abalou aquele império. Isso fez um reboliço tão grande que a ponto deles mesmos dizerem, esses homens que estão alvoroçando o mundo, esse alvoroço todo, chegaram aqui. E agora vamos fazer isso. O que vamos fazer com isso? Uma igreja forte, viva e operosa. Se nós queremos, irmãos, ser essa igreja, o modelo de Deus é esse. Eles tinham desejo, foi cantado, né? Fome e sede da palavra. Fome e sede da palavra. E quanto mais palavra eles conheciam, mais a fé crescia e mais o amor crescia. E o apóstolo Paulo dizia que eles também cresciam na evangelização. Olha que lindo. O apóstolo Paulo, no final, como foi lido hoje lá, e eu quero voltar rapidinho nesse final da carta, ele lá de 2 Tessalonicenses, isso aqui é muito grande, é o ministério da palavra. Capítulo 3, no texto que nós lemos hoje aqui, fala, finalmente, irmãos, orai por nós. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. E para que sejamos livres desses homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Só alguns receberam a fé, mas nem todos. E aí passaram a perseguir. Todavia o Senhor é fiel, e Ele vos confirmará e os guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós, no Senhor. Ele não confiou nos crentes de Tessalônica por causa deles serem bonzinhos. Confiou no Senhor
Porque ele sabia que o que estava neles não era deles, foi gerado por Deus. Então ele confiava no Senhor. A obra que Deus fez, ele confiava no meio daquelas pessoas. E de modo de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, mas também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Então ele pede oração, não só por ele, mas pela expansão da palavra de Deus. A expansão da palavra de Deus. Sabe por quê? Quando você ama a Escritura, você tem fé, ela abunda no amor. Quanto mais eu conheço, mais eu tenho fé. Fé poderosa. Às vezes a gente quer poder, irmãos. Mas a gente acha que poder é alguém que chega na minha cabeça e bota a mão lá e vai descer um raio. Eu estou faiscando de poder de Jesus. Chegou perto deles. Não é assim que recebe o poder. A palavra de Deus em Romanos 1:19, não tenho muita certeza agora, mas diz que o evangelho de Deus é o poder para a salvação de todo aquele que crê. E não venha me dizer que salvação é só uma coisa. A salvação que me alcançou no dia que eu conhecia Jesus Cristo vai me acompanhar até o dia dele voltar. Então, esse é o poder de Deus. Quanto mais eu me aprofundo nele, mais eu sinto o poder de Deus fluindo na minha vida. E quanto mais poder de Deus, mais amor eu tenho. E quanto mais eu amo, mais eu oro pela expansão da palavra. Isso significa que quanto mais eu oro pela expansão da palavra, eu amo a volta de Cristo. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que o fim não virá sem que antes o evangelho, o que diz? Seja pregado entre todas as nações. Não é só judeus, Deus não faz acepção de pessoas, é todas as nações. E aí ele diz lá na grande comissão, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, a todas as nações, ensinando-as o quê? A guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Isso é Jesus falando. Então, olha só. Se você ora pela expansão da palavra, você ora pela volta de Cristo. E quando você ensina as pessoas, prega as palavras de Cristo às pessoas, anuncia o evangelho do reino, na verdade, você está ensinando ela a amar a Deus. Porque você não pode pedir para uma pessoa amar a Deus se ela não conhece a Deus. E a Bíblia diz que aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Nós não queremos que as pessoas amem a Deus. Precisamos ensiná-las a guardar os mandamentos de Deus. E um deles é que se arrependa dos vossos pecados. Clame pelo nome de Jesus, porque a salvação virá. E dia a dia você viva a santidade, a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então nós fomos chamados das trevas para a luz em santificação. Deus nos santificou, nos tirou, nos apartou das trevas, nos arrancou de lá, tirou do império das trevas e me levou para o seu reino, o reino da sua maravilhosa luz. E já é santificação aqui, mas ela nos acompanha todos os dias. Nós temos que buscar agora com a nossa... Para salvar, irmãos, é tudo de Deus. Mas quando a gente vai caminhar diariamente, eu preciso empreender esforço, buscar a lei. A Bíblia vencer o cansaço do dia, do trabalho, da jornada corrida que a gente tem e buscar algum momento para crescimento espiritual. Para poder viver o dia a dia, até a volta de Cristo e continuar trabalhando e continuar fazendo tudo. E onde estivermos, anunciar o evangelho de Jesus. Porque foi assim que ele cresceu no Império Romano. Eles não podiam fazer nada, tinham que ficar lá trabalhando para aquele emprego, para aquele imperador, porque eram escravos dele. Mas ali, naquelas ruazinhas bem estreitinhas que Roma construiu, aquelas ruelazinhas, o evangelho cresceu como sangue nos vasos capilares, aquele monte de vasinho. O sangue vai passando, foi assim que os crentes passaram, tudo igual formiguinha, tem um bequinho, eu vou lá, tem um bequinho aqui, eu vou lá, eu tenho outro bequinho ali, eu vou lá. E foram assim, irmãos, quando vê só o evangelho fez um alvoroço naquele império. Será que nós podemos hoje fazer isso?
Nós queremos que o nosso bairro seja alcançado por Jesus. Mas, irmãos, o segredo nosso, eu não estou falando uma novidade, por favor, me entenda. A igreja tem um líder, tá? Para dar a palavra. Estou falando pela oportunidade da pregação. Mas nós precisamos entender que a palavra é o caminho. Nós estamos aí espalhados pela cidade, pelos bairros. Essa violência que está aí, sabe como a gente pode expulsar ela? É vendo as pessoas se convertendo, porque não vai ter ninguém para comprar maconha, cocaína, bebida, para ir para balada. Não vai ter ninguém para isso. Como? Pregando o evangelho. Eu não estou falando aqui utopia, tá? Eu sei que nós sempre vamos ter crentes incrédulos. Mas quanto mais se converterem as pessoas, mais nós vamos vendo o inferno recuar. Não é ele que vai nos oprimir, mas nós que vamos empurrá-lo para fora. Porque ele não é maior do que o nosso Deus, nem maior do que a palavra de Deus. Porque essa palavra é poder. E a igreja está revestida desse poder. A igreja está com a espada na mão e na boca. E ela que avança como um exército com bandeiras. Jeová Nissi, nossa bandeira. Amados, eu não vou me estender por detalhes outros do texto. Mas eu quero ficar aqui com esse destaque do amor pela palavra. Porque o amor pela palavra é que fazia o restante acontecer. A fé crescia. O amor pela obra crescia. Sabe por quê? Quando Paulo fala graça e paz da parte de nosso Deus e Pai. Muitas vezes você só conhece a Deus como Criador, até como Redentor, mas não como seu Pai. É o seu Pai. Você está passando prova, tribulação, perseguição no trabalho, seja lá onde for, o que está acontecendo? Você não tem um Deus tão forte e poderoso que você tem medo dele. Nós o tememos porque ele é santo, mas ele é meu Pai. Eu sou filha dele. Eu não estou abandonada. Não sou um mendigo espiritual. Eu tenho uma filiação divina. E eu posso chamá-lo de Abba, Pai. Meu paizinho. No meu sofrimento e na minha angústia, eu não vou perder a fé. E aqui está a prova para nós. Deus não podia acabar com a perseguição? Deus não podia passar um vento, mandar os anjos lá e destruir aquilo tudo num segundo, acabar com aquilo tudo que eu já fez no passado, porque não pode fazer de novo? Um anjo só foi lá, matou mais de 120 mil pessoas. Por que Deus não poderia fazer isso? Mas acontece que o Senhor, Ele, aqui diz assim, Ele faz um reto julgamento. Ele disse, quando a perseguição veio, vocês ficaram fiéis. Prevaleceram. E eu digo que vocês são dignos do reino de Deus. Eu, Deus Pai, estou falando isso. Vocês são meus filhos. São dignos do reino de Deus. Mas muitos de nós estamos vivendo a nossa vida em busca de coisas superficiais. E quando a gente vai passar a luta e a provação, quero saber disso não. Quantos de nós não encontramos pessoas, porque eu encontrei pessoa, e não foi uma só não, que a pessoa falou assim, agora há pouco tempo, ela falou assim para mim, inclusive ela esteve aqui nessa igreja também, ela falou assim, olha, eu dei chance para Deus. Eu fui lá para ver se eu estava cheio de problema, era dívida. Cheio de problema, fui lá e dei chance para Deus. Ele não fez nada por mim, então se eu não fizer, ninguém vai fazer. A palavra de Deus veio, aceitou Jesus aqui na frente, foi embora. A palavra de Deus caiu numa terra fértil, nesse coração. Caiu no terreno pedregoso. Você sabe o que é pedregoso? Coração empedernido. Coração que a palavra não penetrou.
Então eu quero falar que nós recebemos uma palavra de poder, mas não é para passar só o dia da fartura, é para passar o dia mal. Paulo é chamado o apóstolo do contentamento, porque ele dizia, sei passar a fartura, eu sei passar a pobreza, eu posso ter tudo, eu posso não ter nada, mas tudo posso naquele que me dá forças para passar tudo isso, seja o que for. Não percamos a fé em Deus por causa das lutas, mas que nós possamos saber que no meio da luta, Deus é Pai e Ele está comigo e Ele virá ao meu encontro. Não vai me abandonar, porque Ele falou que essa graça, essa bondade, não é isso que Salmo 23 fala? A graça e a bondade, a misericórdia do Senhor me alcançarão quantos dias, irmãos? Todos os dias. Você acha que não vai ter lá dia do sepultamento de um parente, do desemprego, da depressão, da enfermidade? Você acha que não vai ter esses dias, todos os dias? Tem dia de tudo que vai acontecer. Mas ele falou que a bondade e a misericórdia do Senhor, seu favor divino estará comigo. A sua presença estará comigo todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eternamente. Porque não são longos dias cumpridos. É maneira de hebraísmo de falar eternamente. Mas o fundamental é que nós possamos amar a palavra de Deus. Porque olha só, a fé cresce no meio do sofrimento e no meio da perseguição. Isso significa que se uma fé consegue crescer no meio de sofrimento e de perseguição, e faz a gente abundar em mútuo amor e a palavra prosperar. E Paulo diz que vocês são testemunhos nas igrejas, não só da Macedônia e da Acaia. E eu não preciso nem acrescentar nada, porque o testemunho de vocês está falando muito alto. Se essa fé faz isso, irmãos, se essa fé está aqui crescendo no meio de tudo isso, significa que esses crentes são crentes maduros espiritualmente falando, reais, verdadeiros, gente que de verdade foi transformada pelo poder de Deus, gente que de verdade, o capeta pode chegar na porta da casa dele e falar, vou arrancar tudo que você tem aí dentro hoje e vou te arrancar pelos cabelos e puxar, e ele fala, pode me matar, mas nada me separa jamais do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pode me matar, me arrancar. Eu sei, irmãos, que é duro, porque nós somos frágeis. A gente é tão frágil que só de contar eu tenho certeza, né? Quando conta a morte, a gente arrepia e fala, ai meu Deus, não faz comigo não. Eu falo, tá? Jesus, eu não tenho essa força não. Mas é interessante que o Senhor separa pessoas para dizer, quando Satanás vem falar na nossa cara, a gente repreende e fala, para trás de mim, Satanás, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Igreja, a nossa fé pode aumentar mais, pode crescer mais, mesmo com toda a facção. A fé pode crescer mais. O amor pode crescer mais. E nós, às vezes, nos odiamos muito mais aos outros porque nos falta palavra para moldar o nosso caráter. O caráter desses crentes era moldado na palavra. Eles tinham uma vida abnegada, piedosa, e isso crescia. E o apóstolo Paulo, lá na primeira carta que ele diz, olha, gente, o testemunho de vocês vai por todas as igrejas, de modo que eu não preciso acrescentar nada. Quando eu chego lá e falo para eles, eu sou Paulo, que preguei em Tessalônica, e vim pregar o evangelho para vocês, e falar, você é o Paulo? Então tudo bem, porque a gente está escutando falar de Tessalônica, a gente sabe que é um negócio, tá bom. E é isso. É isso para nós também. Agora veja bem, eles tinham 3 semanas só de fundação, começou-se a semear no meio deles, devido à perseguição, que Jesus Cristo ia voltar. E então eles creram que Jesus estava voltando naqueles dias, começaram a descansar. Então teve esse defeitinho aí, que o apóstolo Paulo escreve a segunda carta para corrigir esse defeito no meio deles.
Mas, irmãos, no quanto eles já tinham recebido, a medida da fé que eles já tinham recebido, a palavra de Deus dizia que eles eram dignos do reino de Deus. Que nós também possamos ser iguais. Irmãos, só para encerrar, nós vamos deixar um texto para nós. Vamos ver Daniel 11:32. Daniel, o livro de Daniel 11:32. Eu vou pedir para essa voz sair do meio da igreja, tá bom? Uma pessoa aí para ler para nós. Daniel 11:32. E depois, 1 Coríntios 15:58. 2 irmãos amados em Cristo Jesus. Que possa ler para nós essa passagem. Um, Daniel 11:32. E o outro, 1 Coríntios 15:58. Veja bem, na versão mais tradicional, as outras foi bom para ela ir ampliando o entendimento. Ela diz que o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Vai agir, vai atuar nessa força que ele vem do Senhor. 1 15:58. 1 Coríntios 15:58. Alguém que... Amém? Portanto, mostra-te forte, igreja. Mostra-te operosa. Mostra-te com uma fé crescente. Com um amor mútuo crescente. Com uma firmeza espiritual constante. Maturidade espiritual. Mostra-te, igreja, forte. Porque você fará proezas. Amém? Deus possa nos abençoar.